Olá, olá, muito boa noite. A gente demorou um pouquinho porque deve estar engarrafada a internet, né? As redes sociais hoje em dia, o tal do metaverso nos consome um tempo absurdo. Mas é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez pela TV Web, que é a TV União Espírita de Barreiras. Hoje a gente vai falar sobre a compreensão da depressão, certo? É compreendendo a depressão à luz da doutrina espírita. Nós temos um convidado especial que vem do Distrito Federal, né? Em breve ele estará conosco. Mas como todas as atividades espíritas, a gente sempre inicia com uma prece e finaliza também com uma prece. Mas antes de fazer essa prece, eu queria fazer a leitura do livrinho Orai e Vigiai. Enquanto nossos amigos vão chegando, a gente vai se concentrando e pedindo auxílio dos nossos irmãos espirituais para que a nossa comunicação seja adequada, assertiva e que atinja a todos os ouvintes da melhor maneira possível, da maneira que Jesus, que Deus espera que chegue, certo? Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltarás claridades no caminho. Reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala que o mundo está esperando ouvir-te. Ah, gente, a nossa mensagem, a minha mensagem, né? Jesus já foi tão bondoso conosco quando nos disse que vós sois Deus, que nós somos essa manifestação de Deus. Esses dias eu estava brincando com um amigo meu e a gente vai pregando o evangelho em todo lugar que passa, né? E aí, lembro-me que nós estávamos falando sobre como abordar as pessoas, né, e tratar. Então, imagina, se todos nós somos irmãos e somos filhos de Deus, somos a manifestação divina. Quando alguém vira e faz alguma grosseria com um filho nosso, como que a gente, como pai, se sente, né? A gente se sente incomodado de maneira tão íntima, talvez até maior do que se fosse conosco, né? Falar de um filho da gente, criticar, agredir, a gente se sente realmente incomodado. Olha só, Deus deve se sentir assim toda vez que um de nós briga com o outro. E a gente ainda consegue fazer guerra. Vê se pode um irmão tratando do outro de maneira violenta. Como que o pai vê isso? Espero que a gente não precise fazer mais isso, não é mesmo? Então, eu queria aproveitar a pedir a todos que fechassem os olhos, para aqueles que puderem, e que a gente levasse o pensamento ao Mestre Jesus. Que nesse momento, os anjos do bem, os nossos irmãos benfeitores estejam ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos auxiliando, ajudando a gente a fazer as nossas escolhas de maneira mais assertiva, ajudando a nos testar para que caminhemos sempre no caminho do bem, que possamos fazer juntos a oração que Jesus nos ensinou para abrir essa atividade de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bem, muito bem, muito bem. Depois de subirmos aos céus, sempre imaginando com os olhos fechados a figura de Jesus, de braços abertos a nos acolher, nos acolhemos agora o nosso irmão de Brasília, Max Lânio, seja muito bem-vindo. Que coisa boa tê-lo aqui, senhor, conosco. Olha, tá vendo? Jesus, na imagem que tem atrás do senhor, não está de braços abertos, mas ele está sempre junto com o senhor nas nossas transmissões, né? Que coisa boa. Seja muito bem-vindo, irmão.
Muito obrigado, André. Boa noite a você, boa noite a todas e a todos que aqui conosco se encontram e que esta seja uma noite memorável de estudos para todos nós. Que nós possamos, então, conduzir esse trabalho tendo como base um roteiro que nós construímos, que nós pedimos para que seja colocado, que é o tema que nós vamos nos utilizar hoje. Então, compreendendo a depressão é um estudo complexo. Nós não podemos nos esquecer que é um estudo complexo. E, obviamente, que aqui nesse momento nós vamos abordar parte do estudo, tendo em vista, obviamente, o tempo. Então, o que nós precisamos lembrar é que nós estamos, se nós olharmos ao nosso redor, vivendo um momento grave. Basta a gente perceber, qualquer um de nós que está ouvindo este encontro, assistindo este encontro, vai se lembrar de alguém que ou entrou em depressão ou sabe de alguém que esteve em depressão. Por pequeno que seja o momento, por longo que seja o momento, por menos grave. E isso é realmente um momento que está sendo notado de maneira que foi até registrado por a nossa querida Joana de Ângeles. A nossa querida Joana de Ângeles irá dizer que vive a sociedade terrestre grave momento na área da saúde emocional e comportamental. Então, ela está situando aqui a depressão como uma doença que está vinculada à saúde emocional e comportamental. Diz ela que, apresentando-se em caráter pandêmico, a depressão avassala os mais variados segmentos sociais, arrastando verdadeiras multidões ao terrível distúrbio de conduta. Aqui, então, ela usa o termo distúrbio de conduta para enquadrar também o nosso campo de objeto de estudo aqui, que é a depressão. Então, vejamos que ela usou um termo bastante conhecido por nós, pandemia. Se nós falamos da pandemia, que tanto nos incomodou nesses últimos 2 anos, que foi combatida por ser uma pandemia física, em que a ciência dos homens consegue o remédio, consegue a contrapartida para lutarmos contra o vírus, esse processo pandêmico vai ser mais ligado ao campo que está associado à psique, que não é ainda de completo domínio dentro da condição científica atual. Por isso, cabe à doutrina espírita trazer luz neste assunto para que possamos fazer um enfrentamento desse assunto, desse problema, dessa enfermidade que tanta gente tem sido alcançada. Então, nós começamos esse estudo perguntando qual é a gênese da depressão, de onde nasce a depressão, como ela surge, por que ela surge, quais são os fatores que estão ligados a ela. Então, nós vamos dar uma olhada nesse processo para saber como lidar com isso, porque nós precisamos compreender para poder lidar com isso. A primeira conclusão que qualquer um que faça do estudo é que esta é uma enfermidade psicossomática, ou seja, ela afeta a psique, a parte psíquica, mas afeta também o corpo, de maneira que um impacta sobre o outro. Diz Dona Joana de Ângeles, pode-se afirmar que a depressão é a ocorrência que se manifesta como um distúrbio de todo orgânico e resulta de problemas de quimismo neuronal, com a falta de alguns neurocomunicadores responsáveis pela alegria, o bem-estar, o afeto, tais como dopamina, serotonina, noradrenalina. Então veja que nós temos aqui a repercussão na pessoa, em todo o organismo dela, por um problema do quimismo neuronal. Nós vamos ter obstrução, inibição desses neurocomunicadores e essas, vamos dizer assim, abençoadas dopamina, serotonina, noradrenalina que trazem o bem-estar que a gente percebe, elas não vão ser, vamos dizer assim, elas não vão estar normais. Então, elas vão ser afetadas e nós vamos repercutir isso na nossa percepção corporal. Porém, isso nós veremos é reflexo. Por quê? Porque se aprofundar a sonda investigadora um pouquinho mais a respeito desse cruel distúrbio comportamental, são palavras de Dona Joana de Ângeles, cruel distúrbio comportamental.
da área da afetividade. Então, veja que a depressão tem sempre matriz vinculada também à afetividade. A doença se exterioriza em razão do doente, que é sempre o espírito reencarnado em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Então, diz Dona Joana de Ângeles, a depressão tem a sua gênese, tem a sua origem, a sua matriz, o seu nascedouro no espírito, que reencarna com alta dose de culpa quando renteando, quando tangenciando no processo da evolução sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. Então, é um caso típico de alguém que carrega um complexo de culpa, carrega um remorso e ainda não teve a coragem de tratar disso, de se arrepender, de buscar fazer o que se chama expiar esse mal e, sobretudo, reparar isso de pronto, reparar isso em definitivo. Por isso que ela usa essa expressão, não se resolveu por liberar-se em definitivo. O dia que a pessoa resolve, primeiro, se auto-perdoar, porque todos erramos, então essa dose de culpa já ameniza quando ela percebe que ela também é objeto de erro, que ela pode ter errado de forma que tenha sido muito ruim, mas que ela pode corrigir, que ela pode fazer a reparação, que ela pode, então, voltar à normalidade. No momento que ela faz isso, ela vai ter que atravessar a correção, não há como fugir disso, mas ela atravessará com a força para vencer as suas próprias dificuldades. É quando, então, ela se resolve por se liberar, em definitivo, do problema. Por isso que não se delega para alguém a correção do problema. A própria criatura que carrega a culpa é quem tem que facear a culpa, seja ela de que origem for. A culpa pode redundar numa depressão, mas pode redundar em outros problemas que são aí por demais conhecidos, como, por exemplo, problemas orgânicos. Um câncer, muitas vezes, tem altas doses de culpa também, de rancor, que a pessoa, às vezes, carregou dentro de si, e inconscientemente ela destila aquele ódio, sem perceber que está fazendo isso, e ela acaba provocando o descompasso orgânico e gera um processo cancerígeno, por exemplo. Então, essa culpa não vai redundar só em depressão, mas aqui nós vamos focar nesse processo da depressão. Então, por isso que a dona Joanes falando que a depressão tem a sua origem no espírito, por isso, quando renasce o self, ou seja, a essência, o si mesmo, aquilo que é a essência nossa, o eu profundo, assinalado pelas heranças pregressas, ou então pelo que carregamos do nosso passado, no momento em que se dá a fecundação, veja só, no momento em que o espírito vai sair do mundo espiritual e vai entrar para o mundo físico, no processo de fecundação, nesse momento, gente, imprimem-se as primeiras células, nas primeiras células, os fatores necessários à evolução do ser. Ou seja, cada vez que você renasce, cada vez que eu renasço, cada vez que um de nós renasça, nós havemos marcados, literalmente marcados, por essas impressões celulares, que oportunamente se manifestarão, se tiver um caso de culpa e de mágoa, de respeito por si mesmo, de autocídio e outros desmandos, se manifestarão todos eles em forma de depressão. Então, aqui nós estamos percebendo que quando nascemos, nós já carregamos a carga depressiva, então é anterior a esta encarnação, na maior parte das vezes, não exclusivamente, mas na maior parte das vezes, e quando nós vamos encontrar com o momento certo de quitarmos com a consciência cósmica o nosso débito, nós então, se não fizermos isso, não nos decidirmos por enfrentar o problema, vai acontecer a depressão. Daí porque tem uma frase famosa que todo mundo com certeza que conhece. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso se aplica aqui também. Não deixe para enfrentar os seus problemas íntimos amanhã. Trate de enfrentá-los hoje. Porque cada vez que você posterga, eles crescem, como se posterga uma dívida que cresce por seus juros. Aqui, da mesma forma, ela vai crescendo porque você vai retroalimentando aquilo e aquilo vai causando cada vez mal-estar, até incluir o que nós chamamos do fenômeno da depressão, essa enfermidade avassaladora. Esses conflitos que nós falamos, eles podem levar à depressão, não necessariamente, depende de como se lida com eles.
Então, nós vamos ver alguns deles aqui para que nós entendamos como lidar com a depressão. É importante conhecermos. Por exemplo, conflito gerado pela insatisfação. Como é que é isso, Max? Que conflito gerado pela insatisfação é esse? E nós passamos para a dona Joana de Anjos, que nos ensina. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Então, veja, ele não está insatisfeito com o mundo, ele está insatisfeito consigo mesmo. Algo dentro dele não está bem e ele não consegue conviver com aquilo que está dentro dele mal resolvido. Por isso que a gente chama de recalcar. Quando você carrega essas coisas, você recalca isso, você deixa isso lá no fundo como se isso não existisse, você apenas está transferindo o problema para mais para frente, mas ele, infelizmente, apesar de ser transferido mais frente, ele continua emitindo as suas ondas que vão causando aquele mal-estar na pessoa, sem que ela saiba de onde procede. Procede de si mesma, porque ela não se resolveu por tratar daquilo que lhe causa insatisfação. E ela precisa enfrentar a si mesma. Daí porque aquela questão 919 do Livro dos Espíritos é fundamental. Conheça-te a ti mesmo. É base para todos os problemas, sobretudo os da depressão. Predomina no self, ou seja, na essência profunda da criatura, um conflito resultante da frustração. Olha a palavra, você está frustrado. Da frustração de desejos que não foram realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Gente, isso aqui é profundo. Daria para a gente falar várias horas só nisso aqui. Nós não temos o tempo, mas vamos avançar um pouquinho aqui, olha. O que acontece, por exemplo, vamos pensar numa pessoa, numa moça, que queria, o desejo profundo dela era se casar com um rapaz, e por alguma razão esse rapaz a preteriu em função de outra situação, pode ser de outra pessoa, ou pode ser até mesmo por outro lugar que ele foi, e por lá ficou, nunca mais voltou. Essa pessoa, se não lidar com isso, se não for madura psicologicamente falando, ela internaliza aquilo como um processo doentio. E aí é o que a Joana de Anjos chama de ferindo as estruturas do ego. Ela se sente lesada, ela se sente traída, ela se sente magoada. E como ela não consegue lidar com essa mágoa que ela assumiu para si, ela entra no que ela chamou aqui de surda revolta. Ela fica revoltada intimamente. Ela silencia, ela não conta para ninguém. Ela silencia os anseios que ela tem, mas por dentro ela está super mal. E pior, ela ignora a realidade. Ela não se abre para o mundo, ela se fecha no seu mundo. Veja que o depressivo ele tende a se esconder em lugares escuros, a se fechar, a se isolar. Isso é, eles tendem a ignorar a realidade, fazer de conta que a realidade não existe, como se tudo tivesse que girar em torno dele. E esse é um grave problema de alguém que já está imerso nessa doença. Então, nós precisamos lembrar, temos que aprender a lidar com as frustrações, sejam elas de que natureza for. Os seus anelos, ou seja, os seus desejos e prazeres, disso resultantes, por que não atendidos, convertem-se em melancolia. Lembra que eu falei agora há pouco sobre você recalcar aquele mal lá dentro de você? O mundo de fora não está te vendo, mas lá dentro de você, você sabe que tem uma coisa que te causa mal. Aí você vai levando as vidas, mas aquilo lá está lá, de vez em quando aquilo volta. Esse processo melancólico, ele é uma espécie de tristeza. E nós vamos falar um pouquinho sobre os estágios de tristeza que uma criatura começa a enfrentar, porque esses estágios de tristeza podem sinalizar que a pessoa está a caminho da depressão ou já está com a depressão por se instalar ou já instalada. Por exemplo, a melancolia que nós nos falamos agora. A melancolia expressa-se em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil. Por quê? Porque não atendeu às exigências dele. Aquele era para ser meu noivo, era para ser meu marido, e aí o mundo não me atendeu. Então ela fica hostil com o mundo, como se o mundo tivesse que ter feito por ela o que ela mesma terá que maduramente enfrentar. Então, a melancolia, nostalgia nós vamos falar logo em seguida, a melancolia vamos dizer assim,
uma coisa ruim que você carrega dentro de você pelo que você não realizou. É uma tristeza insistente, uma tristeza doentia pelo que você não realizou, pelo que alguém não realizou. Já a nostalgia, que nós nos avançamos, essa pode proceder tanto das existências que já foram passadas, do espírito, ou pode acontecer dessa mesma existência que nós estamos vivenciando. A nostalgia reflete evocações inconscientes, então elas vêm sem que você tenha mando sobre elas, que parecem haver sido ricas de momentos felizes, que não mais se experimentam. Aqui preste atenção. Diferente da nostalgia, a nostalgia é diferente da melancolia, você viveu o momento. E o momento te fez bem. Você quer viver de novo um momento, mas não pode viver de novo um momento. Na melancolia, você não satisfez aquele momento e você é uma pessoa amarga, porque não conseguiu realizar aquele que era o seu desejo, o seu anelo, aquilo que era o seu incontido objeto de vida. Lá você sofre pelo que não experimentou. Aqui você sente uma espécie de saudade. A nostalgia é uma espécie de saudade, não necessariamente saudade. E vamos explicar por quê. Uma espécie de saudade por uma coisa que pode ter sido boa, e na maioria das vezes foi boa, mas que você não pode repetir mais. Aquilo não mais voltará. E você não tem como fazer voltar. É irreversível. Então, por isso que ela diz, não mais se experimentam. Toda a perda de bens e de dádivas, de prazer e de júbilos que já não retornam, vai produzir naturalmente estados nostálgicos. Quando você, por exemplo, ouve uma música que marcou uma determinada época da sua vida, no momento que você ouve aquela música que não é muito habitual mais você ouvir, se você tiver num momento apropriado, você para e começa a reviver aquele passado que você estava vivendo. Isso é uma nostalgia. Mas é uma nostalgia que necessariamente, como disse Joana, pode ser saudável. É gostoso lembrar aquilo. Inicialmente ela pode ser saudável, mas agora é que vem o problema. Agora é que vem o problema. Quando, porém, essa lembrança se incorpora ao dia a dia, gerando não mais alegria pelo que você experimentou, mas não pode mais experimentar, mas gerando tristeza e pessimismo por você não conseguir mais fazer voltar e por egoísmo, por ambiência egóica, você querer viver aquilo de novo sem que você possa, torna-se um distúrbio. Torna-se um distúrbio que pode agravar na razão direta que você repete esse comportamento emocional. Quanto mais você repetir, mais ele vai se fixando. E você pode ter uma depressão por uma coisa que você viveu, que não tem mais, e que você desejaria viver e não consegue mais, e não lida com isso. De novo, maturidade psicológica ausente nesse caso. Quando a maturidade psicológica é ausente, significa que o ego está predominando sobre o self. A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Assim como a melancolia o é, a nostalgia também. Então, nós vimos aqui que a ausência ou do que se já viveu, ou a ausência do que gostaria de ter vivido e não viveu, são dois movimentos que nós começamos aqui, o que se chama conflito. O conflito por não satisfazer algo que você deseja, tanto na nostalgia quanto na melancolia. A nostalgia é menos grave, a priori. A melancolia é mais grave, a priori. Por quê? Porque na melancolia a pessoa fica revoltada, rebelde, ela se fecha. Na nostalgia, ela tem mais chances de revisitar o passado e tentar com mais facilidade, porque viveu aquele momento de alegria, reconstruir isso de alguma outra forma agora, em outra situação. Ela pode, usando a maturidade psicológica dela, contrapor aquela ausência que tanto lhe importa por uma situação nova que talvez não preencha, mas ocupa espaço. Não todo da tal forma como foi, mas ocupa espaço. Isso é aprender a viver. Nós temos que enfrentar situações. Mas esse é um dos conflitos. Tem outro. Tem o conflito oriundo do luto. Nós não vamos esgotar todos aqui, vamos trazer alguns. Esse sentimento do luto, gente, é inevitável. Você só não sente luto se você não sente nada pela pessoa. É natural que você não sinta. Uma pessoa anônima, você não sente luto por ela. Pode ser também geradora de consciência de culpa esse luto.
quando ele vem de imprevisto, vem de supetão, sem chance de apaziguamento de inimizades. O caso aqui, tipo, pais e filhos que brigaram, e o filho quer pedir perdão para o pai quer pedir perdão para o filho, e eles não se decidem por fazer isso, por causa do orgulho estúpido, o orgulho bobo, vai protelando, protelando, só que chega uma hora que os dois desencarnam. E aí, o que faz? Ele fica com consciência de culpa por não ter ido lá pedir o perdão que ele tanto queria pedir, porque ele ama aquele pai, e ele fez uma tolice, aquele filho na sua juventude incauta, e agora ele quer se corrigir, mas não tem mais tempo. Isso pode gerar um momento depressivo também, dependendo da pessoa, da maturidade psicológica dela. Ou ainda por atos que não foram bem elaborados e deixaram arrependimento agora convertidos em conflito punitivo. O que é isso? Quando você, por exemplo, tem um filho e você trabalha demais, e você não tem tempo de fazer aquilo que o seu filho te pede. Ele te pede uma coisa banal, que é barata, que você não tem tempo para parar para comprar. Vai que aconteça desse seu filho ser levado antes de você. Você não consegue tratar isso bem, porque você vai falar, meu Deus, o tanto tempo que eu tive de satisfazer uma coisa que ele tanto queria e eu não fiz. Então isso pode gerar em você um complexo de culpa também, que se não for maduramente tratado, pode gerar um processo de depressão. Então, atenção, pessoal. Atenção, minhas amigas e meus amigos. Não deixe para depois, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Viver com os afetos intensamente. Você trabalha muito, todos nós trabalhamos muito, mas há como ser presente nos poucos tempos, nos poucos minutos que a gente tem, nas poucas horas que a gente tem uns com os outros. Entreguemos a relação ali, convivamos com os nossos afetos, sejam filhos, seja esposo, seja marido, não seja qual for, afetos. Vamos nos devotar naquele momento a eles, nos entreguemos, para que não nos arrependamos de não ter feito isso no dia seguinte, quando não mais poderíamos fazê-lo. Muita atenção, porque o sucesso afetivo se faz nas pequenas coisinhas, nos pequenos contatos do dia a dia e não nas grandes. Mas também há os conflitos oriundos da perda de todas as espécies. Qualquer tipo de perda produz impacto aflitivo, perturbador, como é natural. Perda de emprego, tem vários tipos. Demora-se algum tempo, que não deve exceder, em média, de 6 a 8 semanas, nos números da dona Joana. O que constitui um fenômeno emocional saudável. Claro, você perdeu uma coisa que você tanto gostava, ou você perdeu um afeto que você tanto, a pessoa que você conviveu com ela durante muito tempo, ela resolveu seguir o seu caminho e deixou você sem que acompanhasse ela, e aquela pessoa era muito importante para você, é uma perda. Ela continua viva, encarnada, mas não está mais com você. Então, 6 a 8 semanas, você vai se adaptando, mas se passou disso, tem algum problema. No entanto, é a dona Joana que fala, com as próprias palavras dela, quando se prolonga além de 8 semanas, agravando-se com o passar do tempo, torna-se patológico. E aí precisa de terapêutica bem elaborada. E nós vamos falar um pouquinho dessa terapêutica. Conflitos de origem perinatal, gravidez. Quando o self, ou seja, quando a essência de que somos feitos, experienciou a amargura da mãe que não desejava o filho, experienciou a amargura do pai violento, dos familiares irresponsáveis, daquelas pelejas, aquelas brigas domésticas, da insegurança no processo da gestação, não tinha uma mãe uma alimentação adequada, enfim, os traumas todos que ela possa ter vivido por causa das imposições do mundo, mesmo que ela não quisesse abortá-lo. Mas, enfim, quando tem todos esses movimentos, o espírito capta tudo isso, minha amiga e meu amigo. Por isso, quando você está no momento de gravidez, mãe, recolha-se no mais saudável do ambiente que você possa ter. Ouça aquelas músicas que são calmas, conviva com pessoas que são mansas, pessoas que são serenas, evite os ruídos, evite os lugares que trazem esses movimentos que causam mal ao espírito. Esse é um bom movimento para que ele não venha a ter no futuro um processo depressivo. Porque quando isso acontece, o que nós falamos ali, isso produz sulcos profundos na psique, que se irão manifestar mais tarde como traumas, conflitos, transtorno do comportamento, depressão. Mas também há um tipo de conflito preocupante, são os conflitos vinculados com a sintonia de outras almas. Em curso a sua consciência em culpa, não se resolveu ainda enfrentar o problema, elabora clima psíquico para a sintonia. O que é elaborar clima psíquico? Você começa a gerar no seu entorno como se fossem aquelas nuvenzinhas que a gente vê nos desenhos animados. E aquilo é o sinal que você está em descompasso com a harmonia divina. E aquilo atrai quem está no mesmo sintonia, no mesmo sintonia. E aí, quando se atrai,
Essas pessoas que são más, que não têm ainda compreensão, elas vão buscar fazer o mal. E, normalmente, muitas delas ligadas aos processos anteriores daquela própria pessoa. E aí vai produzir sorte dos processos horrorosos e que provocam uma parasitose espiritual que nós chamamos de obsessões perversas, que muitas vezes pode levar a própria pessoa a cometer o suicídio. Mas você me pergunta, Max, como é que se instala a depressão? A depressão se instala pouco a pouco. Isso é perigoso. Pouco a pouco. Ela não vem de supetão, não. Pouco a pouco. Atenção, isso é muito importante. Por quê? Porque aquelas correntes psíquicas desconexas que nós carregamos na célula, quando fomos gerados, elas vão se desencadeando e desarticulando vagarosamente, como se fosse uma onda que vai sendo emitida e vai atrapalhando a onda principal, e daqui um pouquinho essa onda vai prevalecendo, e a onda principal, que era a onda de harmonia, deixa de existir, e a pessoa perde o equilíbrio mental, porque é uma doença da mente, é uma doença da psique. Quando irrompe, quando ela vem, exterioriza-se dominadora. E aí suas raízes estão fixadas nos painéis da alma rebelde, ou aquela alma que teve o medo de prosseguir nos compromissos redentores abraçados quando estava no plano desencarnado. Quando ele prometeu que iria facear esses problemas, queria enfrentar esses problemas, mas recuou. Aí ela ficou com medo e recuou, e não enfrenta. Não se resolveu a tratar o problema, que é o que constrange ela por dentro. Quando isso acontece, aí é difícil de lidar. E nós vamos ver por que é difícil de lidar. Face às suas cáusticas manifestações, a terapia de emergência. Terapia de emergência. Face imprescindível, embora os métodos acadêmicos vigentes, pura e simplesmente, não sejam suficientes para erradicá-la. Atenção! Atenção! Ninguém aqui está dizendo para você deixar de tomar os remédios, ou alguém deva. Muito pelo contrário, tome. Nós temos que fazer os dois, o tratamento psíquico, espiritual e o tratamento orgânico, que nós vimos que é uma doença psicossomática. Então, nós temos que saber que a doença precisa ser tratada organicamente também. Atenção! Isso não significa que você vai resolver o problema. Erradicá-la, você tem que tratar onde está a origem. Onde está a gênese? Nós vamos perguntar, como tratar a depressão? Ora, a depressão é doença da alma, a gênese está na alma. Então, ela deve ser tratada na alma. Ela pode ser tratada vamos dizer assim, como algo que minimiza o problema, algo que diminui a intensidade, mas não resolve o problema no corpo. Mas a alma é a base. E alguns passos fundamentais que nós precisamos lembrar, que precisam ser considerados. De início, gente, isso é muito difícil para muita gente, mas nós não podemos aqui ser hipócritas de esconder isso aqui como se a pessoa não tivesse que saber. De início, o esclarecimento do paciente. Quem é o paciente? É quem está com a depressão, ou quem está começando a ter depressão, é quem está vivendo a doença emocional, que seja de que natureza for. Ele precisa saber, porque é ele que vai ter que lidar intimamente com o problema. Nós vamos ser coadjuvantes, nós vamos ser pessoas importantes para dar força para ele, para dar sustentação para ele. Mas se resolver, é com ele mesmo, nunca com os que estão de fora. Então, de início, esclarecer. Para quê? Para que ele adquira consciência de responsabilidade. Que ele saiba que aquilo não é responsabilidade de terceiros, que não é culpa de ninguém, que aquilo é responsabilidade própria dele. E quando ele faz isso, ele se dispõe à recuperação, ele se dispõe ao esforço pessoal. E não se vence, não se consegue atingir nenhum mérito na vida sem esforço pessoal. E vencer a depressão também exigirá esforço pessoal, que passa pela conscientização desta grave implantação que ele deixou instalar nele. Quando ele faz isso, ele jamais passa a fazer a transferência para outro daquilo que ele deve realizar. Ele sabe que vai precisar dos outros como ajuda, mas fazer, ninguém poderá fazer por ele. Ele terá que fazer por si mesmo. Depois, temos o outro passo importantíssimo. Isso aqui é um caminho, pessoal. Quem está lidando com isso aqui é um caminho importante. Todas as páginas aqui tem de onde foi tirado esta frase. E nós recomendamos que cada um vá buscar o livro para aprofundar, se assim o desejar. O que é cartaz? É você pôr para fora aquilo que está te constrangendo, que está te avassalando, que está recalcado dentro de você. Tem que pôr para fora. Gente, tem que pôr para fora. Se você não joga, põe esse lixo para fora, esse lixo te detona, esse lixo te
te arrebenta, esse lixo te extingue como um ser ativo. Por isso, tem que pôr para fora, mas não em qualquer lugar, mas não com qualquer pessoa, mas não em qualquer condição da vida. Tem que ter momentos aprazados. Por isso que disse ela, bem orientada. Então, vamos procurar um centro espírita que tenha pessoas próprias para isso. Vamos fazer um atendimento fraterno. Vamos fazer isso de maneira muito tranquila, com muita responsabilidade. Nós temos participado disso e isso, gente, funciona. Porque quando a pessoa elimina da consciência essa culpa, porque ela vai lembrar que todos podemos errar, que não só ela, e ela não tem que se martirizar porque errou, porque todos nós erramos, atira a primeira pedra que se estiver sem pecado, ela vai compreender isso. Isso vai fazer com que abra espaço para instalar uma coisa que nela fazia muito tempo que não tinha. Otimismo pela vida, autoestima, gosto de viver, gosto de fazer algo que ela não fazia antes, porque entregue a imersão, como dissemos. Depois, pessoal, além disso, o hábito saudável da oração. Ela própria e os outros por ela, a família tem que se unir nesse trabalho. Dos bons pensamentos através de leituras edificantes. Ela precisa começar a ler coisa profunda no sentido da edificação. Profunda não de complexa, profunda no sentido de mexer nas emoções profundas, naquilo que se chama edificação. Nos diálogos que enriquecem o ser interior. Então, essas conversas com pessoas que podem ajudar no tratamento espiritual que fazemos na Comunhão Espírita de Brasília, por exemplo, nós temos essas conversas, isso é maravilhoso. A fluidoterapia que todas as casas espíritas podem fazer, a água fluidificada, idem. Gente, nós temos muitos recursos às nossas mãos. Tudo isso coadjuvado pelos tratamentos orgânicos que nós não vamos abandonar nunca. Mas você me pergunta, mas Max, como que eu vou evitar a depressão que está se insinuando? Toda vez que uma ideia prejudicial em tentar espraiar-se nas telas do pensamento que você está tendo, esse pensamento obnubilando-te, ou seja, enevoando, colocando uma nuvem, a razão, você começa a perder, não tem mais razão, recorre à prece. Recorre à prece, porque a prece é o primeiro socorro de todos os problemas. E a depressão se insinuando não é diferente, pelo contrário, é uma das maneiras de você afastar esse cálice de você. Mas não só isso. A polivalência de conceitos. O que é isso? Você tem várias ideias. Porque se você tiver só uma ideia, isso é uma monoideia, e se fixa em você, instalado, nós já vimos, quando irrompe, é difícil de tirar. Então não deixa instalar. Começa a ter ideias novas, não se prenda essa, ai meu Deus, eu quero ficar com aquela pessoa, eu quero ficar com aquela... Você só pensa naquilo 24 horas por dia. Isso está virando doença. Muda, começa a ver ares. Se você está tentando ficar fechado, vai sair, anda, vai fazer uma caminhada, vai tomar sol. Gente, tem várias maneiras de você impedir a fixação. E também, olha, agradece a Deus a bênção do renascimento na carne. A reencarnação é uma das maiores bênçãos que as pessoas ainda não conseguiram compreender na sua enormidade aqui nesse planeta. O dia que elas se derem conta do como é premiador, é um prêmio que o Pai dá para o Espírito voltar à carne para resolver os seus problemas, quando ele se conscientiza da utilização e da significação superior que ele tem aqui quando encarnado, ele vai combater os receios do passado espiritual, ele vai combater os mecanismos inconscientes da culpa e ele vai começar a produzir alegria. Porque o sentimento de gratidão é o contrário daquela nuvem escura que ilumina todo o seu interior. A gratidão é a luz que espraia tudo isso, afasta toda essa sujeira. Recebendo ou não tratamento especializado, sob a orientação de algum facultativo, aprofunda a terapia espiritual e reage. Então, veja, mesmo que você não foi no médico ainda, aprofunda a terapia espiritual e reage. Como assim, Mário? O que é aprofundar a terapia espiritual? Vamos dar uma olhada nisso? Quando sitiado pela ideia depressiva, alarga o campo de raciocínio e combate o pensamento pessimista. Gente, você tem que pensar, você está fazendo uma luta íntima. É você contra você, Kramer versus Kramer, como aquele filme. Você está lutando contra você. Se você percebe essa situação acontecendo, combata. Lembra de Jesus? Vigiai e orai. Por quê? Porque quando você percebe que aquilo está se insinuando sobre você, você combate com a oração, você combate com o trabalho, você combate com o pensamento positivo, você combate com lembranças boas de coisas que você pode viver ainda. Você combate, enfim, com várias maneiras. Abre-te ao amor,
Isso é fundamental. Fazer o bem é o melhor remédio para todas as doenças, sobretudo depressão. Toda vez que você faz o bem sem esperar nada em troca, por sua vontade, você vai combater as ocorrências depressivas. Você vai movimentar-se em paz na área da afetividade com o pensamento em Deus. Quem se habilita à ação no bem, conduzida e dirige o raciocínio com equilíbrio, jamais tomba nas redes bem urdidas da depressão. Por isso, trabalha com desinteresse, fazendo pelo próximo o que dizes dele não receber, nos convida Dona Joana de Anjos. Se alguém te ofendeu, desculpa, nos convida Emmanuel. Se feriste alguém, reconsidera a tua própria atitude, nos convida Emmanuel. Evita a hora vazia e resguarda-te da sofreguidão pelo excesso de trabalho. Nem num lado vazio, nem demais no outro, porque você tem que viver e você precisa transitar entre os dois, nos convida Joana de Ângeles. Adestra-te, treina-te mentalmente na resignação diante do que te ocorra de desagradável, que você não possa mudar. O mundo tem um mundo de situações que a gente não vai conseguir mudar. Se a gente fosse afetar com todas elas, nós vamos ser fracassados, psicologicamente falando. Toda situação desagradável deve ser colocada com óculos diferentes. O que parece desagradável vai ter, às vezes, lado bom, que a pessoa não está enxergando porque está com um óculos exclusivo para o desagradável. Atrás de todo problema costuma ter várias soluções. Quando se fecha uma janela, costuma ter outras janelas abertas. E por fim, minha amiga e meu amigo, há um convite ao enfermo. Há um convite a todos nós, enfermos da alma. Toda angústia dilui-se na água corrente da paz. Eu vou repetir. Toda angústia dilui-se na água corrente da paz. Mas você me pergunta, paz? A paz, nos responde Dona Joana de Anjos, é fruto que surge em momento próprio. Surge em momento próprio após a germinação e desenvolvimento do bem no coração. Todas as vezes que você faz o bem, o primeiro a experimentar o bem é você mesmo. Certa ocasião, nós fomos visitar uma família socialmente muito afetada, praticamente nada para viver. E a gente estava fazendo o apoio como equipe. E levamos uma pessoa que estava em processo de depressão. E nós conseguimos, de alguma maneira, convencê-la a sair daquele recanto que ela se isolava, e ela foi conosco. Quando ela chegou na casa conosco, totalmente sem vontade de nada, mas descendo, nos acompanhando mais empurrada do que por vontade própria, quando ela viu aqueles meninos, tudo sujo, mal vestidos, às vezes até nus, correndo, tio, tio, tia, eles tratavam a gente assim. E aí, o senhor trouxe os docinhos? E naquele dia nós não tínhamos trazido os docinhos. E foi uma tristeza no coração. Mas tinha lá um açúcar, tinha lá um abacate lá. Ele pegou assim, não, tio, mas está gostoso. E comendo açúcar com abacate. E aquela alegria, aquela felicidade com uma coisa tão simples. Aquela pessoa que estava do lado olhou. E depois, na viagem de volta, ela não falou nada na hora. Ela disse assim, meu Deus, em casa nós temos tudo. E me falta alegria que para eles, com tão pouco, eles têm tanta alegria. E nós soubemos que a partir daquela visita que ela fez, ela passou a visitar-nos outras vezes, em outros trabalhos, e começou a fazer a parte dela. Não se sabe mais da depressão na vida dela. Mas se ainda assim, minha amiga e meu amigo, você ainda está avassalado por esse processo doentio, por essa enfermidade tenebrosa, aceite o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu afirmo para você com todo o meu coração e toda a minha sinceridade, ele alivia mesmo. Mas você precisa ir até ele, você precisa buscá-lo com o seu coração sentido. Mestre, eu fraquejei. Ele vai dizer como disse para aquela mulher, mulher, onde estavam os que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Então vá também, minha filha, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele falará isso para você, te dará ânimo, te aliviará as dores e te proporcionará outra condição de vida. Minha amiga e meu amigo, muito obrigado por sua atenção e muita paz a todas e a todos. Que maravilha, rapaz.
A gente estava prestando atenção aqui, eu botei até o óculos, agora estou tendo que usar óculos. Mas está ajudando muito, viu, rapaz? É um grauzinho só, mas dá uma diferença, Max Lane. Que coisa boa, né? O senhor começou falando sobre os sentimentos, gente. Tá entendendo? O senhor começou falando sobre os sentimentos. É muito difícil a gente reconhecer os nossos sentimentos, né? Eu posso falar por mim, né? Que quanto tempo a gente viveu, às vezes, implicando com a pessoa que está do nosso lado, né? Falando, essa roupa está muito curta, né? Não sai desse jeito e sem possibilidade de reconhecer que aquilo é o ciúme, né? Que a gente tem. Certa feita eu estava andando com minha filha e ela virou para mim, assim, nós estávamos numa reunião, só tinham mulheres, né? E era uma reunião da associação dos veterinários, alguma coisa assim. E daí eu falei, agora já vou embora, que o centro está pertinho aqui, a gente já vai. As meninas levantaram e falaram, não, pode deixar que a gente leva. E daí a minha filha me puxou pelo braço, falou, não, pai, vamos, vamos, vamos. E no meio do caminho, né? Ela virou para mim, uma menina de 5 anos, virou para mim e falou assim, pai, você sabe por que eu te chamei aquela hora? Eu falei, não, filho, mas por quê? Não, é porque eu fiquei com ciúme. Rapaz, a hora que essa menina falou isso, Max Lânio, eu falei assim, gente, para a gente reconhecer que tem ciúme já é difícil. Imagina falar, que foi algo que você falou aí, né? Sobre o autoconhecimento e aquilo que nos aflige, a gente conseguir reconhecer e colocar para fora. É uma coisa que eu acho fantástica nas crianças de hoje, que eu acho que a nossa geração deixou muito a desejar. Como é que você vê isso, cara? Como é que você vê essa possibilidade nessa juventude aí? Espíritos com maturidade psicológica além da nossa. A nova geração chegando, meu amigo, não tenha dúvida disso. E olha, se formos humildes, aprenderemos muito com eles. Se nós tivermos saído do nosso pedestal de adultos e nos nivelarmos com eles, nós temos muita lição a extrair deles. Não significa que todos eles estão nesse nível. Nós temos que saber discernir espíritos em processo de recuperação e espíritos em processo de avanço acelerado para a direção do Pai, né? E quando nós temos um desse perto de casa, não aprender com ele é jogar a oportunidade fora. É verdade, é verdade. Eu estava lembrando uma outra oportunidade na evangelização. Você falou daqueles momentos que a gente pode se arrepender depois, né? Ó, temos uma perguntinha aí. Olá, dona Yara, tudo bom? Mabília Fernandes, né? Seja bem-vinda. Eu tenho fibromialgia. Será porque passe por frustrações que fico depressiva? Então, a fibromialgia é uma doença orgânica, né? Então, nós temos aí uma afetação direta na parte soma, no somático. E, obviamente, a repercussão parte do espírito. Então, o que a senhora precisa fazer, no nosso entendimento, que é o entendimento da dona Joana de Ângeles, né, que nós aqui estamos nos apropriando, é fazer a cartaça íntima consigo mesma. O que lhes constrange intimamente? Você já deu uma olhada para dentro de si mesmo e percebeu se há alguma coisa que lhe constrange? Porque se isso estiver no horizonte atual, da existência atual, será mais fácil de tratar. Porque quando esse está mais tempo instalado, de outra encarnação, aí ele está lá naquele zona do subconsciente e costuma aparecer nas questões dos sonhos, aflora na forma de sonhos, e tem maneiras também de tratar. Se for esse o caso, se for de uma existência passada essa repercussão, nós recomendamos um livro da Dona Joana de Anjos, que é uma pérola, chama Autodescobrimento, uma busca interior. E é um livro da série psicológica que tem lá um capítulo que te ensina a lidar com os sonhos, que muitas vezes são problemas, não são sonhos, são pesadelos, e que são repercussões desses mal-estares que foram instalados, foram recalcados e não foram trabalhados. Como hoje nós temos, e a senhora tem o conhecimento espírita, nós sabemos que precisamos facear isso, precisamos enfrentar isso. Deixar isso para que outro resolva não será a solução. Nós precisamos fazer isso sem nenhuma preocupação. A primeira coisa fundamental é o auto-perdão. Gente, o auto-perdão é base para tudo na vida. Porque quando você se dá conta de que erra como qualquer outro, você também se permite a se perdoar. O que é problema é quando a gente reincide no erro conscientemente e com dose de maldade. Aí não tem auto-perdão que resolva, porque daí há um momento de perversidade e muitas vezes esse momento só vai ser aplacado
com a famosa dor excruciante, que a gente chama de sofrimento, que aí a pessoa cai em si e percebe a loucura que ela fez e não conseguiu perceber da outra vez, e aí ela age no sentido de correção. Aí o auto-perdão volta a funcionar. Na hora que ela está fazendo, não tem auto-perdão, porque ela não consegue nem dar espaço para ele. Mas depois que repercute a consciência de culpa e que ela transforma essa consciência de culpa em arrependimento, não em remorso. O remorso é fechado, é um ciclo vicioso. O arrependimento é um túnel aberto que você vê o fim dele. E você sabe que tem que caminhar para chegar até o fim do túnel. Aí você consegue, com o próprio esforço, consciente de que errou, que nenhum de nós está isento do erro, mas que consciente de que tem forças para reparar e corrigir o que errou, você vive em paz, mesmo carregando esse problema. E aí sim, as repercussões disso no soma, no corpo, elas vão minimizando. Talvez, na encarnação presente, esse processo possa não ser eliminado, mas ele pode ser minimizado, ele pode ser suavizado. E isso tudo baseado naquela velha e antiga lei que os nossos gregos nos disseram: mente sã, corpo são. Então, quando você está auto-perdoando-se, quando você tem consciência de que precisa se melhorar, isso é mente sã. Agora, quando você está se culpando, eu não devia ter feito aquilo, eu não presto, eu não sei, você está fazendo a sua mente ficar doentia cada vez mais. Isso agrava. Mente não sã, corpo também não são. Então, tudo isso nasce na minha atitude para comigo mesmo e para com as coisas da vida. E a atitude está vinculada à maturidade. E a maturidade está vinculada ao conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho condições de experimentar novas situações que me dão maturidade. Que a maturidade ninguém te transfere. Você tem que viver para atingi-la. E sem conhecimento você pode viver perdendo oportunidades, como acabamos de falar. Você pode ter um espírito elevado na sua casa na condição de filho, e por ser imaturo, coloca ele na condição de filho e não aprende nada com ele. Isso é estupidez, do meu ponto de vista, com todo respeito. Né? Mas, de qualquer forma, a gente que já sabe disso não tem mais esse tipo de estupidez, que eu chamo de estupidez, por favor, entre aspas, no sentido de não aproveitar a oportunidade que está na minha frente. Mas está na minha frente eu não enxergo, por causa dessa estupidez que não me permite ver além do meu próprio interesse. Isso é egoísmo, que é estupidez, que eu chamo. Ok. É verdade. Ó, a Luciana Lucas. Olá, Lu, tudo jóia? Ó, ela está perguntando, boa noite, né? O que está dificultando o processo de cura da depressão atualmente? Luciana, tem um ponto cabal, dentre tantos, que eu destaco aqui do nosso estudo apresentado aqui para vocês. O ponto cabal é a pessoa se resolver a tratar o problema. Se ela se resolver a tratar o problema, ela tem 50% do caminho andado. Porque ela vai ter conspirando a favor dela, lá em cima, gente que quer ver ela bem, e aqui embaixo, gente que quer ver ela bem. Então, onde ela não der conta de fazer sozinha, ela vai ter gente que ajuda ela a fazer. Mas ela tem que ter um movimento próprio. O que está faltando hoje é que essa pessoa queira se resolver intimamente. De novo, a questão 919. Precisa olhar para dentro de si. Precisa ver o que você, o que eu temos de bom e o que nós não temos de bom. Precisa ver o que me incomoda e o que me dá alegria. Precisa ver onde eu estou agindo de forma construtiva, edificante, ou onde eu estou agindo de forma destrutiva, de forma destruidora. Então, essas coisas é uma posição que a pessoa tem que se decidir por fazer. Mas você fala assim, mas Max, a pessoa está totalmente perdida. Sim, aí essa é a hora de você ajudar, fazer com que, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, procure não deixar ela no escuro, abra janelas, mesmo contra a vontade dela, faça ela sair, faça ela andar, porque ela, sabe, não é só a questão de você fazer isso por querer fazer. O sol é uma luz que queima miasmas fluídicos. Você vê que quando tem reuniões de materialização, você não permite a luz, porque a luz queima esses fluidos. E essa luz do sol é uma luz séptica, ela limpa essa condição. O passe magnético para essa pessoa é uma bênção. A água fluidificada vai ajudando. Então, todas essas coisas somadas, não uma só, ajuda essa pessoa a sair dessa situação. Agora, se você fala assim, não, mas eu não posso fazer nada por ele. Você tem que ter habilidade, você não vai forçar, porque realmente você não deve forçar, mas tem que ter habilidade, com jeitinho, você abre, você leva ali, aparece. Devagarzinho você vai quebrando as resistências, porque se você verdadeiramente ama essa pessoa, você rompe essas resistências com a habilidade da emoção, não com a habilidade da imposição. A emoção toca o coração, a imposição até às vezes afeta.
afeta no sentido até de afastar, irrita. Quando a gente vai pelo coração, pelo bom amor, o toque, e isso implica em a gente ser aquilo que se chama renunciar, sacrificar nós mesmos pelo outro. Então, isso é um esforço que quem ama faz. E aí ajuda o outro a sair da depressão. E a depressão tem cura. A pessoa sabe que tem cura. E os medicamentos ajudam a inibir aqueles processos que podem já estar vinculados com a sintonia do lado de lá, ajuda a ligar aqueles movimentos dos neurotransmissores, que ajuda ela a buscar novos ares. Então, sim, o remédio nessa hora é fundamental. Nunca abandone o remédio. Após ter saído da doença, sim, mas nunca antes. E sempre com o médico dizendo a hora de parar. Perfeito, perfeito, né? É unir a nossa possibilidade das influências materiais, né? Nos ajudam a curar, né? Aquilo que o senhor estava falando sobre o presente, a dádiva da reencarnação, né? O fato de a gente estar aqui mais uma vez utilizando os recursos materiais para nos corrigir. Quem sabe, através da medicação, se a gente não conseguiu mudar os nossos hábitos ainda, né? Que pelo menos os hábitos nos levem à disciplina, e para você se medicar vai precisar de disciplina, né? Que segundo Chico e Emmanuel, né, é disciplina, disciplina e disciplina. Nós já estamos finalizando a nossa live de hoje. Será mais alguma pergunta, Catiúcia? Catiúcia está aí com a gente, Antônio, né? Eu me recordo e eu gostaria de só deixar uma dica, não é uma dica, mas um comentário, uma consideração que eu queria que o senhor fizesse, né? Que o senhor vai fazer a nossa prece final e agradecendo. Lembrando que na próxima quinta a gente tem novamente as lives, né? O mundo moderno, quando a gente, no passado, os nossos familiares talvez estivessem mais perto de nós, né? Nós trabalhávamos em família, vivíamos na mesma casa, na mesma comunidade, né? As crianças passavam o dia com os pais ou com os avós ou algo desse tipo. E hoje a gente tem um pouco menos disso, né? Sabemos que todos nós somos irmãos uns dos outros, mas esse vínculo da família que a gente tem é muito importante. Eu estava certa feita, Max, numa atividade, e daí as crianças, a gente tem a tendência como adulto de achar que as crianças sentem a nossa falta, né? E daí a professora estava comentando na evangelização sobre a necessidade que os filhos teriam de que pedir para os pais a atenção para que os pais se dedicassem um pouquinho mais a eles. E eu fiquei pensando assim, poxa, como é que foi na minha infância? Meu pai sempre trabalhou muito, sabe? E a lembrança que eu tenho é de que meu pai não parava para brincar comigo, mas se eu quisesse estar com meu pai, eu estava onde ele estava trabalhando, sabe? E eu acho que isso foi muito bacana. A gente tirou essa oportunidade de levar os filhos com a gente para o trabalho, né? Porque ele vê o exemplo do trabalho, ele vê o exemplo do comportamento da gente com outras pessoas. Como é que o senhor enxerga essa separação, de certa forma, dos nossos filhos, de nós? Então, essa separação, às vezes, é imposta pela própria realidade que nós precisamos enfrentar, né? Às vezes não temos recursos financeiros e não há outra saída a não ser essa separação temporária. Mas, como dissemos, aquele poeta maravilhoso diz que seja intenso enquanto dure. O tempo que você passar junto, esse precisa ser magnífico, precisa ser inesquecível. Sejam minutos, sejam horas, sejam dias, mas passe intensamente. Naquele momento, abandone tudo que está fora e se entregue para aquele momento, somente aquele momento. Isso pode valer todas as ausências sejam compensadas com aquele momento. Porque a certeza de que aquele afeto que a criança está esperando, que o próprio pai está esperando, que aquele afeto realmente impregnou, é o alimento para sustentar mais uma temporada de afastamento, mas sabendo que quando retornar esse movimento de encontro de novo, como os casais ficam longe, quando se encontram, nossa, que é uma maravilha, né? E isso por quê? Porque o preenchimento não é só a presença, é o quanto o outro é importante para o outro. Então, se nós temos esse sentimento de importância um para o outro, o filho tem para com o pai tem para com o filho, seguramente isso é compensado. E nós não estamos nessa situação por acaso, faz parte da programática espiritual, endereçando a nós um recado. Temos que aprender a viver com o que a vida nos entregou. Se formos plantados nesse pântano, temos que produzir o lírio bonito e o lírio que emite odores maravilhosos. Nós temos que aproveitar as oportunidades, as dificuldades e transformar tudo isso em afetos bem vividos.
O pior dos mundos é quando você convive 24 horas brigando. Para que isso? Então, que seja intenso, mas sejam verdadeiramente afetos. Porque a nossa maior função no mundo é viver pelos afetos e os afetos por nós. O que dá maior felicidade nas pessoas é se sentir afeiçoada e também sentir que pode afeiçoar alguém. Isso não tem preço. A lembrança do quanto a gente deixou de marcas no coração dos outros, boas, essas são lembranças maravilhosas. É isso. É verdade. Que coisa boa, que bom estar ouvindo as suas palavras, irmão. Gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de pedir, Max, que você fizesse a prece final de hoje. Então vamos todos nos aquietarmos intimamente e lembrar que Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida, nos criou simples, nos criou desprovidos de qualquer movimento doentio, nos criou para sermos felizes. E por nos afastarmos dele, por opção nossa, é que nos adoecemos na alma. Por isso queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos a voltar a ti, ajuda-nos a completar a nossa essência em ti, porque somos teus filhos, vibramos em ti e em ti precisamos viver. Ajuda-nos, Senhor, a aproximar-nos de ti através dos irmãos, porque quando aproximamos dos nossos irmãos, fazendo a eles o que gostaríamos que eles nos fizessem, estamos fazendo a ti, nós o sabemos. Ajuda-nos a ser fortes para vencermos o egoísmo estúpido que ainda carregamos em nós, o orgulho besta, as provocações do mundo que ainda nos afetam. Ajuda, Senhor, nós te rogamos, para que não se instale a enfermidade em nós. E, sobretudo, Senhor, se instaladas que estão em nós, ajude-nos a vencê-la, ajude a superar as dificuldades que ainda vivemos intimamente, para que possamos voltar para ti com a finalidade que o Senhor nos criou, sermos felizes. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja.